Olá a todos! Esse é o nosso projeto Integrador 2. A temática gerativa do nosso projeto foi propor o uso de uma tecnologia para o desenvolvimento da aprendizagem no contexto de um plano de aula. O título do nosso trabalho é O uso da plataforma Khan Academy no contexto de um plano de aula de língua portuguesa para o 5º ano do ensino fundamental. Nós somos o grupo 4N6 de Botucatu. São membros desse grupo Débora, a Gislaine, Marcela, Marcos, a Natália e eu, Rafael. O problema selecionado para o nosso trabalho foram as dificuldades experimentadas por alunos do 5º ano em língua portuguesa, mais especificamente a acentuação correta de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A metodologia utilizada no presente trabalho foi o Design Thinking. Na primeira fase, a fase de descoberta, decidimos através de brainstorming que trabalharíamos a disciplina de língua portuguesa. Para a coleta de dados, enviamos a professores do ensino fundamental um formulário com a seguinte indagação: quais as dificuldades enfrentadas durante o ensino da língua portuguesa? Na segunda fase de interpretação, nós analisamos os dados coletados e identificamos como problema comum o erro de ortografia. Delimitamos o problema em acentuação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Na terceira fase, ideação, chegamos a uma decisão coletiva de elaborar um plano de aula dupla, que consiste em uma aula expositiva mais tradicional e uma aula utilizando a plataforma Khan Academy. Na fase 4, fase de experimentação, devido à pandemia do novo coronavírus, nós aplicamos o plano de aula a 2 alunos que são filhos integrantes do grupo. Ao aluno Y foi aplicado o plano de aula total, tanto a aula expositiva quanto a aula na plataforma Khan Academy. Ao aluno X foi aplicado somente a aula na plataforma Khan Academy. Na fase 5, a fase de evolução, nós analisamos os pontos negativos e positivos do plano de aula inicial e chegamos à conclusão de que adicionaríamos uma técnica mnemônica para a solução final. A solução inicial aplicada com o aluno Y. No primeiro momento, houve a aplicação da aula expositiva mais tradicional, utilizando lápis, borracha e caderno. Durante a aula, o aluno pediu para que fosse retomado o ponto das regras de acentuação de paroxítonas e acentuação de paroxítonas terminadas em encontros vocálicos. Ao término da explicação, houve um momento de revisão e avaliação do conteúdo. Foram listadas palavras ao aluno e foi questionado a ele se eram oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e como que ficava a acentuação delas. O aluno assimilou de maneira satisfatória o conteúdo, sendo necessário retomar somente o raciocínio da acentuação das paroxítonas. No segundo momento, o aluno realizou a aula na plataforma Khan Academy. Durante a atividade na plataforma, o aluno pausou o vídeo em alguns momentos e fez algumas perguntas em relação aos conteúdos. O aluno se mostrou bem interessado em explorar outras disciplinas na plataforma. Após os 2 momentos de aula, o aluno foi questionado sobre qual método de aula ele preferiria. A isso ele respondeu: sei lá, prefiro aula com o professor mesmo. Assim, se eu tenho alguma dúvida, eu já pergunto e ele já me responde. Aí nesse momento é importante levar em consideração que quem aplicou a aula para esse aluno foi o próprio pai. Isso proporcionou um momento de atenção exclusiva para ele, né? Aí, mesmo correndo o risco de induzir uma determinada resposta, houve uma conversa com o aluno, relembrando ele que no contexto normal ele não teria essa atenção só para ele, né? Na causa da aula expositiva. Após o momento de reflexão, ele disse: pensando bem, na plataforma eu posso pausar e voltar os vídeos para ver algum ponto que eu não entendi, né? Agora a gente tem aqui a solução inicial aplicada com o aluno X. Antes da aplicação da aula, foi questionado ao aluno X se ele sabia o que era oxítona, ao que ele respondeu: nunca ouvi falar, e se saberia o que era uma sílaba tônica, ao que ele respondeu: já ouvi, mas não me lembro. Após essas indagações, o aluno foi direcionado à aula na plataforma Khan Academy, sem maiores explicações. O aluno assistiu os vídeos sem pausar ou questionar. Após os vídeos, o aluno partiu para a realização das atividades propostas pela plataforma. Nesse momento, o aluno apresentou algumas dúvidas sobre a regra de acentuação de oxítonas e paroxítonas, sendo que da proparoxítonas ele assimilou bem. O aluno pediu para que a professora, que no caso aqui é a mãe do aluno, anotasse um quadro de regras para ele, e ela fez de imediato. A partir dessa anotação, ele conseguiu realizar todas as atividades de maneira satisfatória, alcançando o nível proficiente na plataforma. Após a aula, o aluno foi questionado sobre o que é uma palavra oxítona, ao que ele respondeu: é uma palavra com a última sílaba tônica. E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Ao ser questionado sobre o que achou da plataforma, o aluno disse que
Adorou, o aluno ficou animado em continuar e fazer o exercício na plataforma. Discussão. Observamos que os dois alunos ficaram animados com o uso da plataforma. Percebemos que essas ferramentas tecnológicas prendem a atenção das crianças por mais tempo. Um ponto importante a ser levantado foi o comportamento dos alunos frente aos pais quanto professores. No primeiro caso, o aluno disse que preferiria a aula expositiva e no segundo, o aluno pediu para a mãe que anotasse as regras. O fechamento das escolas tem impactado as famílias e fez com que os pais assumissem o papel de professor na intermediação das atividades remotas. O papel do professor é diferente da figura que as crianças têm dos pais. É importante ressaltar que os procedimentos que os pais assumem no momento de uma dúvida diferem dos procedimentos do professor. E depois de observar as dificuldades, vou falar da solução final. Depois de observar as dificuldades dos alunos em memorizar as regras da acentuação, optamos por acrescentar no plano de aula final uma técnica mnemônica, que consiste em um vídeo de paródia do YouTube, que seria inserido depois da aula expositiva. Após a apreciação do vídeo pelos alunos, o professor, juntamente com esses alunos, criaria uma tabela na lousa, com as regras retiradas da letra da música, a fim de ter um quadro de regras. As considerações finais. Nesse projeto, propomos um plano de aula no tema de ortografia, mais especificamente na acentuação correta de oxítonas, paroxítonas e paroxítonas, utilizando a plataforma Khan Academy, por se tratar de um curso de fácil utilização e de livre acesso. Nossos objetivos foram alcançados, pois elaboramos um plano de aula a partir da demanda dos professores, que responderam aos nossos questionários, e aplicamos o plano de aula aos estudantes com idade compatível ao 5º ano. A partir dessa aplicação, conseguimos aperfeiçoar o plano de aula, criando uma solução final. Observamos duas limitações no nosso plano de aula. A primeira é que o uso da tecnologia pode ser impeditivo. Não são todos que têm acesso a computadores e smartphones. E a segunda limitação é que o tempo de 2 horas aula talvez não seja o suficiente para abranger todo esse tema da acentuação, que é complexo. A principal contribuição do nosso trabalho foi o uso da tecnologia no auxílio do ensino-aprendizagem. Os recursos como a plataforma Khan Academy e vídeos proporcionam maior envolvimento e interesse em realizar as atividades, por um tema que, via de regra, não é muito atrativo numa aula tradicional. De maneira geral, com a elaboração do plano de aula, foi possível compreender que o planejamento didático favorece uma aula mais rica e permite os ajustes necessários ao longo do tempo. Trabalhar com a educação requer estímulos diários para tornar as aulas mais atrativas. Cabe ressaltar ainda que a tecnologia está presente no dia a dia dos estudantes, e estimulá-los a utilizar as tecnologias em sala de aula, mesmo que ainda que não seja uma realidade majoritária, é necessário para formar alunos proativos e letrados em tecnologias digitais. Muito obrigado, até mais.